Bom, boa noite. Estamos aqui de novo às 19h30 em ponto, domingo. Hoje o assunto vai ser o sono na pandemia. Eu estou esperando a Fábia entrar aí para ver se ela consegue nos dar umas dicas, umas alternativas aí para a gente conseguir, durante a pandemia, a gente conseguir dormir melhor. Perguntar para ela se essa pandemia é uma desculpa para dormir pior ou se é uma oportunidade para... Ó, já vi ela aqui. Uma oportunidade para a gente conseguir aprender a dormir melhor, digamos assim. Fábio? Ó, tá conectando. Já tá bom. Boa noite, tudo bom? Já tá... Vamos lá então falar desse sono. Mas ela tava... Quero saber quem é que tá aqui na live, assistindo live, ao invés de estar fazendo o ritual do sono, hein? Por isso que a gente faz cedinho, né? Eu já tava perguntando para ver se... Já tava dizendo para quem tava entrando ali se a pandemia era mais uma desculpa para não dormir bem ou se é uma oportunidade para começar a dormir bem, né, Fábio? É ver o copo Exatamente. meio vazio ou meio cheio, né? Os dois lados, eu acho que tem, acho que é bem importante isso, uma pergunta ótima. Fábio, antes de tu começar a responder, eu só queria te apresentar. Todo mundo já te conhece. Eu vou te dizer que eu vou te apresentar como a Fábio do sono. Eu ainda tenho que reservar o .com.br, não reservei. Que é um bom nome. A Fábio, então, ela é psicóloga e fez o pós dela em sono lá no Einstein. E ela é especialista em sono tanto de gestante como de criança, de adulto. E finalmente especialista do sono da família, né? Que é o que foi uma grande aquisição para o NASCE, porque nós estamos há 8 anos dos 3 pilares fundamentais que o NASCE sempre bate, que é sono, alimentação e exercício físico. O exercício físico nós temos agora a parceria do Vita, que está nos ajudando bastante. As gurias da nutrição, a Flavinha, a Gabi, a Betina. E agora esse grande buraco que a gente tinha, que graças a Deus tu veio para nos ajudar bastante. Mas começa então aí, Fábio, nos falando primeiro da importância do que é o sono, né? E eu vou estimular todo mundo, porque eu não sei nada de sono, eu só sei que é importante dormir. Eu só Mas sei que eu durmo bem, né? Mas eu olha, durmo bem. dormir bem já é um grande passo, né? Já é o primeiro passo. Então quer dizer que tu sabes mais de sono do que tu imaginas, na verdade. E Bom, eu vou te vamos lá estimular para quem então. estiver nos olhando fazer perguntas que eu vou anotando. Tu pode ficar concentrado e respondendo. Aí eu tenho algumas perguntas para ti. Vamos lá, então. Então tá bom, então vamos começar. Bom, eu acho que o sono ele ficou muito esquecido durante muito tempo, né? Há 10 anos o sono começou a ser mais estudado, ele começou as pessoas começaram a se interessar um pouquinho mais, e esse último ano em especial deu um boom dessa questão do sono. Então eu acho que é importante lembrar. Tem uma frase que eu sempre falo quando eu faço alguma live ou começo alguma palestra, que é a seguinte, né? O ser humano ele consegue viver mais tempo sem se alimentar do que sem dormir. E aqui a gente já pode ter a ideia do tamanho da importância do sono. Então, durante o sono, a gente tem a mania de pensar, não, mas a gente só vai dormir, então peraí, deixa eu trabalhar mais 2 horas. Não, esses dias eu escutei uma professora minha do pós, maravilhosa, falando, ela disse, Um ano sem dormir aqui, uma Paula, uma paciente minha. A gente já vai, tu vai voltar a dormir, Paulo. Não te preocupe. calma, Paula, está a solução a caminho. Então, o que a gente vai pensar? Um dos pontos importantíssimos para o sono eu estava falando que minha professora falou, ela disse, Fábio, tem muita gente falando que não, eu vou me privar de sono para fazer exercício, então eu saio do trabalho às 9 da noite, vou para academia e volto às 11h30 da noite da academia. E ela disse que, olha, nesse caso eu indico dormir a fazer exercício. Então, eu indico que vocês durmam, porque para a tua saúde vai ser muito melhor do que fazer esse exercício. O exercício tu vai tentar encaixar em outro momento do teu dia, porque não dá para privar o sono para isso. Não dá para privar o sono para qualquer outra situação. O sono deve ser a base. Então, durante o sono é onde a gente organiza toda a nossa memória. Então, durante o dia a gente absorve tudo e à noite, quando a gente está lá paradinho,
Então é como se o cérebro maquinasse literalmente, começa a botar cada coisa na sua caixa, fazer as ligações que precisam, tanto que eu não sei se vocês já escutaram a frase do eu preciso dormir agora porque amanhã eu tenho certeza que eu vou ter uma solução para esse problema que eu tenho hoje. E é bem isso, né? Os avós mandavam a gente dormir para melhorar a saúde, e isso é verdade, porque é durante o sono que a gente fortalece o sistema imunológico, é durante o sono que a gente libera diversos hormônios, inclusive o hormônio do crescimento, que é liberado principalmente, né, no sono de ondas lentas, ali no sono não REM, e é fundamental. Então, a criança que pica muito à noite, o adulto que pica muito à noite, eles têm a tendência a ter alguma questão na ligação desses hormônios, né? O hormônio antidiurético, a criança bem, a criança não consegue. Ó, acho que a Fábio tá... Voltou? Voltou, trancou um pouquinho. Então tá. Então eu estava falando da questão hormonal, né? Tem um hormônio antidiurético, por exemplo, que é a criança que não consegue dormir bem, é uma criança que provavelmente não consegue fazer o desfraude noturno. Ela vai ter muita dificuldade, porque se ela não dorme bem, ela segue fazendo aquele xixi à noite. Então existem vários pontos importantes, e eu poderia parar aqui além da questão social. Então, assim, quando é que a gente vai ver que uma mulher está privada de sono? Quando ela está cansada. A mulher, o principal sintoma é cansaço. O homem, sonolência diurna. A criança, irritação ou a hiperatividade, que todo mundo diz, não, ele dorme à meia-noite e meia, 1 hora, porque ele não tem sono, ele tá super agitado, e na verdade, às vezes aquilo é uma virada do sono, ele tá com tanto sono que ele não sabe como lidar com isso, e aquilo vira agitação motora. Então, é sempre importante lembrar que o sono é o que vai fazer o nosso dia ficar bem. Quando dizem assim, esse dia deu tudo errado, geralmente é um dia que vem de uma noite mal dormida. E no começo ali tu estava falando que nos últimos 2 anos deu uma explosão de sono, né? De pesquisa de sono. Explosão de sono é uma boa, mas em pesquisa. Mas se tu for ver assim, a década de 80 era o Cooper falando do exercício. A década agora de 2000 até 2020 é nutrição para tudo. Nos próximos 20 anos, Fábio, tu acertou em cheio a especialidade. E a gente fecha o tripé, que é o sono, alimentação e atividade física. E como tu bem falou, tu não consegue te alimentar bem nem fazer exercício bem se tu não dorme bem. Não. Tu deu o exemplo do exercício, que todos os professores de meu professor, meu personal, disseram, se tu fez plantão e dormiu assim, ó, dá uma alongada e vai dormir, porque não adianta nem vir tu fazer exercício, porque tu não vai render. Não. E quem faz plantão, e tem mães que fazem plantão com o seu bebê em casa, sabe que quando ela não dorme uma noite inteira, no outro dia ela não tá afim de comer uma blueberry com iogurte, com proteína. Ela quer comer uma bisnaguinha com gelé e um café preto. Exatamente. Então, todo mal dormido ele já te coloca num vício que tu não consegue sair. E daí tu come mal, tu não faz exercício, e daí tu chega de noite, dorme mal de novo. Então, e isso na gestante, né? E aí depois com o filho, a gente nessa situação toda, nesse ciclo que a gente entra de que nada dá certo, a gente vai começar a fazer o que dá para essa criança dormir. E aí começa a criar as várias necessidades do sono, né? Então eu só durmo dessa forma, ele só dorme dessa forma, só dorme no braço direito virado para mim, se eu botar no esquerdo não dorme, né? Então existem várias necessidades, é exatamente isso. E esse tripé é fundamental, né? E esse ritmo, Fábio, agora entrando bem no assunto da pandemia, quanto a pandemia influencia esse ritmo? Como a gente lidar com isso? Tá, ótimo. Acho que é uma pergunta importantíssima. Muitos pais no começo me perguntaram, logo no início, né? Ali 20 de março, uma semana que a gente estava na pandemia, os bebês começaram a perder o ritmo, né? E o que é o ritmo, gente? A gente vive num ritmo de 24 horas, né? Então, a gente tem sinais que o nosso corpo recebe e que vai organizando pouco a pouco esse ritmo. O recém-nascido, ele está instalando esse processo do claro e do escuro e pouco a pouco ele vai lá pelo 3º mês, 4º mês, que é quando ele começa a liberar, a produzir a própria melatonina, aí ele começa a ter uma noção maior desse ciclo claro e escuro.
se o ambiente favorece, né? Então, o que que a gente vê na pandemia? Lá no começo, esse ciclo que as crianças tinham de eu acordo, vou para a escola, passo o dia na escola, ou eu acordo, a babá chega, isso acontece, isso tudo acaba se perdendo. A gente perde a noção porque a gente perde os sinais. O nosso corpo não tem mais aquele sinal, né? Então, eu sempre dou um exemplo para os pais. Quando o bebê está dia a dia na escola, de segunda a sexta, chega no domingo, esse bebê não está dormindo bem mais. Porque ele saiu do ritmo. E ele sente fome às 10h30 da manhã, na hora do almoço da escola. Ele não sente fome na hora do almoço do almoço do churrasco da família. Então é esse ritmo que a gente perdeu, junto com a pandemia. Existem bebês que já dormiam mal antes da pandemia e que precisam sim de um auxílio, mas existem bebês que os pais entraram em contato comigo e eu disse, olha, segura um pouco, mantenha a rotina na casa, estrutura isso para ver se não volta, principalmente aqueles clientes que já tinham passado por mim, né? Aquela estrutura de rotina que não é, gente, não é assim, acorda às 8h15 come a fruta, não é o horário em si, mas é a sequência das atividades. É a gente ter uma previsibilidade e a criança, ela fica muito tranquila dentro dessa previsibilidade. E o adulto também. A gente tem mania de falar do bebê e da criança, mas nós também vivemos dentro de uma rotina, por mais que a família possa dizer, não, aqui não tem rotina. Tem rotina. Tem rotina porque quando a gente toma todo dia café preto de manhã ou café com leite, todo dia a gente faz essa rotina e o nosso corpo já espera isso. Quando a gente vai para academia, o nosso corpo está esperando aquilo. Se a gente foge daquilo, sai fora. E o exemplo que eu dou sempre é a questão de quando a gente vai para outro fuso horário, né, Gustavo? A gente vai lá para Barcelona, passar as férias em Barcelona e de repente a gente não tem fome ao meio-dia de Barcelona, a gente tem fome no meio-dia do Brasil. Então a gente precisa organizar o nosso ritmo para aquele fuso horário. E é isso que aconteceu nessa pandemia. A gente perdeu os sinais, então a gente perdeu um pouco desse ritmo e se desorganizou dentro disso. E é isso que a gente precisa estabelecer a partir de agora. É uma rotina com previsão para esse bebê, para essa criança e para nós. Eu vou poder trabalhar a tal hora, porque o pai hoje vai ficar com a criança pela manhã. Eu vou poder responder os meus clientes, eu mudei completamente o meu ritmo, né? Antes eu respondia das 8 às 18, hoje tem dias que eu respondo mais tarde. Por quê? Porque eu fui me organizando dentro dessa possibilidade que a gente tem hoje. Então, acho que essa saída de ritmo é que a gente tem que ficar atento, mesmo fora da pandemia. Mas então na pandemia é uma possibilidade de a gente, é mais previsível as coisas e quem não tem o ritmo, começar a ter o ritmo, né? E eu queria que tu falasse, tu fala muito dos sinalizadores sociais, assim, aquelas... tem o exemplo básico, vou ficar o dia inteiro em casa, então eu nem vou pentear o cabelo, eu nem vou botar a camisa, nem vou botar... Isso é um sinalizador pro corpo, né? Isso é um sinalizador. Isso é um sinalizador. Quanto é importante fazer isso mesmo que saiba que não vai sair de casa, né? Gustavo, acho que tem tempo. Depois dessa resposta eu vou fazer uma pergunta. Todos são especiais, mas tem uma aqui que está fazendo uma pergunta que é a Débora. Eu já vou fazer a tua pergunta ali, Débora. Os sinalizadores, eles são importantes para a nossa organização. Olha um exemplo, né? Eu estou em casa, por exemplo, e saio todos os dias de manhã, 7 da manhã, com o meu filho para largar lá na escola, largo na escola e vou trabalhar. Então, eu acordei, eu tomei meu café, tirei meu pijama, tomei meu banho, me maquiei. Olha a quantidade de informação que eu faço para chegar no meu trabalho, né? Organizei essas coisas do meu filho, larguei na escola, fui trabalhar. Dentro desse trajeto, larguei na escola, fui trabalhar, tem um tempo para eu me organizar. E a gente não está fazendo isso em casa. As pessoas saem do café e entram, e já saem atrasadas porque querem dormir mais tempo, então geralmente já foge no ritmo do que horário eu despertava, que é algo que a gente deve manter uma média, porque é no nosso despertar que a gente ajusta o nosso dia. Então, se eu vou dar um exemplo particular, né? Eu desperto sempre às 6 da manhã, 6h30, e durmo 10, 10h30. Despertador, Fábio? Com despertador? Ainda assim, eu não ainda não consegui essa mágica, mas tem gente que consegue. E seria o ideal se tu conseguisse.
Ou não Não, faz ideia? provavelmente. O que que aconteceu? Depois que o meu filhote nasceu, eu tenho um cronotipo, né? O cronotipo, o que que é? Eu me adapto mais à tarde e noite, eu rendo mais tarde e noite. Depois que o meu filhote nasceu, eu comecei a me forçar a fazer o inverso. Como tarde e noite eu tinha que estar mais à disposição dele quando eu era pequenininho, eu comecei a acordar muito cedo para poder trabalhar nesse período, intervalo entre eu despertar e ele acordar. Então eu antecipei um pouco. Se eu não tivesse antecipado, provavelmente eu teria já esse despertador natural, né, que faria me acordar. Mas eu sinto até hoje que se eu vou das 8, se eu acordo às 8, como é final de semana, aí eu acordo bem melhor, né, bem mais disposta. Mas, infelizmente, não dá dentro dessa questão da rotina que nós temos. Mas é Deixa eu... isso, então nós temos todos esses passos e que são importantes a gente seguir para a gente não perder. E principalmente em casa, só para finalizar, né? Principalmente em casa. Eu saio do café, eu não posso atender direto. Eu preciso ter esse tempo, eu preciso me organizar como estou indo para o trabalho, mesmo que seja abrir a porta do escritório e entrar e fechar a porta. Então, eu preciso organizar novos sinalizadores para me ajudar dentro dessa rotina. E os sinalizadores para ir dormir também, né? Porque às vezes Sem dúvida, a sem pessoa está dúvida. resolvendo um pepino às 10h30, no e-mail, não estava explodindo a empresa dele, ele está lá resolvendo, e dele 10h30 está resolvendo o pepino. Às 10h45 ele não vai dormir nunca. Não, Exatamente. não vai O conseguir. WhatsApp, né? O WhatsApp é o que mais atrapalha a questão dessa organização. Tu pode receber o WhatsApp o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, o teu corpo nunca relaxa, como se, não, agora eu vou descansar. De repente vem o WhatsApp, de repente vem uma mensagem. Então, é preciso se organizar dentro desse tempo, e é isso que eu faço, né? Olha, tem momentos de responder, tem momentos, porque senão a gente se perde. E a gente, nessa sociedade cheia de informação, nessa hiperinformação que a gente vive, a tendência é a gente bombar de informação o tempo inteiro e a gente se desorganiza. É muito fácil se desorganizar, né? Então, vamos lá para a nossa Vou pergunta. fazer uma pergunta aqui para fazer a interação, porque o que é bom é interação, né? A ideia é a É, gente ajudar quem está nos escutando aqui. A Débora, ela está com um bebê de 1 ano já, e ela está se acordando, tem vários despertares. Vou interpretar aqui vários despertares como 3, 4 despertares. E ela tem dificuldade nesses intervalos de voltar a dormir. Como ela poderia melhorar isso? Débora, um dos Eu pontos entendi importantes. certo, eu acho que foi isso que ela perguntou. É o sono dela, que ela vai lá, atende o nenê, volta e não consegue dormir. Então acaba passando a noite inteira acordada, né? É isso aí. Acordada. Um dos pontos super importantes para lembrar para o sono do bebê é que o bebê, ele precisa chegar descansado no final do dia, ao final do dia, tá? Aquela ideia de que precisa cansar, cansar, cansar para estar exausto e dormir, essa ideia não desfaz, né? Deixa do lado de fora de casa, porque várias pessoas vão dar essa dica e a gente não vai conseguir segurar, porque esse bebê muitas vezes desperta por esse cansaço. Mas vamos lembrar uma coisa, todos nós despertamos à noite, todos nós temos pequenos despertares durante a madrugada. A gente aprofunda o sono e a gente superficializa, a gente aprofunda e superficializa. Nessa superficialização, a gente tem pequenos despertares. E o bebê geralmente vai precisar de uma ajuda para retomar. Quando que ele precisa de mais ajuda? Quando ele vem de um dia com muito cansaço. Ou o contrário, um dia de um bebê de 1 ano que já está caminhando e que ele não fez exercício nenhum durante o dia. Ele não correu, ele não pulou, ele tem que. O de 1 ano ainda não vai pular, deve estar lá ou engatinhando ou começando os primeiros passinhos. Então, Débora, focar nas sonequinhas do dia, é focar no ritual do sono e focar em ajudar esse bebê a adormecer de uma forma mais autônoma. Porque lá naquele pequeno despertar, a tendência é ele retomar o sono com mais facilidade. Então, quanto mais autonomia a gente dá para o nosso filhote, lembrem, gente, é um aprendizado. O sono é um aprendizado. Eles não aprendem sozinhos. O que eles fazem, eles começam a ter mais autonomia para substituir as ajudas. Então, daqui um pouco eu tenho 6, 7, 8 anos, eu vou lá
e vou pegar um celular escondido e vou ficar com o celular até a meia-noite, né? E o adolescente vai ficar jogando no computador até as 2 da manhã. Então, eles vão substituindo essas necessidades que atrasam o sono, atrasam a entrada do sono. Então, é cuidar da rotina, a alimentação tem que estar super bem, não adianta dar uma feijoada à noite, né? Eu sempre digo, a mamadeira, a famosa mamadeira de feijão triturado não vai fazer bem para o bebê. Então, é cuidar com a alimentação, cuidar com o gasto de energia e que esse bebê chegue descansado e que tenha uma constância e uma previsibilidade na hora dele dormir. E, principalmente, sempre focar na autonomia. Fábio, vou aproveitar um gancho aí que tu deixou se o neném nasce já sabendo dormir ou não, mas eu vou te perguntar isso para uma colocação de uma mãe da Mariana aqui. O meu bebê já está aqui dentro, mas eu já vou pegando todas as dicas. Mariana, vou te dizer que não é só tu que está pegando as dicas, teu neném também está pegando as dicas. Então é muito importante a gente se dar conta que esses 9 meses que o neném está dentro da barriga, o cérebro dele já está sendo formado e ele já está pegando o teu ritmo. Eu não sei te dizer em quanto isso, eu não tenho essa capacidade de dizer, mas com certeza existe essa relação. E os 2 primeiros anos, 80% do subconsciente nosso, de todos nós, ele está feito. E isso inclui os hábitos de sono. Então, é muito importante tu já, com o neném dentro da tua barriga, tu já criar esses hábitos. Não pensa que não, ele está aqui dentro, ele não está vendo o que a gente está fazendo aqui fora, ele está vendo e sentindo tudo. Então, não adianta os casais ficarem até 1, 2, 3 horas vendo Netflix e quando o neném nasce, diz, não, agora às 7h30 todo mundo vai dormir. Ele não vai entender. E daí o gancho. Os nenês nascem já sabendo dormir, Fábio? A gente tem que ensinar eles a dormir? Como é esse processo? Não, eles não nascem sabendo dormir. Eles não nascem e a gente precisa ensinar. É como a linguagem, é como caminhar. Se eu deixar o meu filhote só amarrado na cadeirinha ali com o cinto de segurança e ele dá os primeiros sinais, eu amarro ele no cinto de segurança da cadeirinha e não deixo ele levantar, eu também, dessa forma, ou eu privo de ensinar, porque eu acho que o bebê não pode dormir, a gente tem uma cultura muito forte ao redor disso, né? De que o bebê vai dormir com 4 anos, quando for uma criança de 4 anos. Então, sim, o bebê, eu acho que vários pontos, só deixa eu, né, trazer tudo que tu trouxeste, porque são vários pontos importantes. O hábito dos pais. Né? Como é que é o meu sono enquanto Fábio, enquanto mulher que vai ser mãe? Como é que é o sono do Gustavo, o homem que vai ser pai? Esses hábitos, eles vêm lá de trás. Eles vêm da avó, que dormia às 4 da manhã, da mãe que aprendeu que deveria dormir nesse horário, porque a casa funcionava até às 2 da manhã e aí começava um ritual do sono. Eu que aprendi, que vou passar para o meu filho. Enquanto esses hábitos que não são legais para os sonos, eles se perpetuam, a gente não tem uma cultura de sono legal na família. Agora, o contrário a gente tem. Aquela avó que lá às 8 da noite, né, tomava um leitinho com mel, dizia que era importante tomar um leitinho com mel, isso sim, sempre para as crianças maiores de 2 anos, 3 anos, né, mas para os adultos isso. Ela já tinha hábitos interessantes para o sono, tomava um chazinho de camomila, né, e ela passou para a mãe, e a mãe passou para a filha, e a filha então dorme bem. Comer bem, fazer exercício, tudo isso são pontos que vão influenciar no nosso sono, porque uma coisa, né, Gustavo, todo mundo pensa, não, o sono acontece à noite, então eu tenho que me virar à noite depois. Não, o sono é resultado de todo o meu dia. Se eu venho de uma reunião super tranquila de trabalho, deu tudo certo, maravilhoso, eu tenho a tendência de adormecer tranquila, sem nenhuma ansiedade, e lá no meio da madrugada eu dou esses pequenos despertares e desviro e retomo meu sono. Agora, se eu venho de um dia muito estressante de trabalho, um projeto que não deu certo, eu vou deitar e eu não durmo, gente, porque eu fico pensando no projeto. Então, o sono, os hábitos de sono, e aí entra algo que a gente já estava falando há muito tempo, né? Eles são eles não são o momento do sono. Eles têm que ser antes e durante o dia inteiro. Assim como a gente tem que cuidar do dia inteiro do bebê para que ele faça boas sonecas, para que ele se alimente bem, para que ele faça exercício físico, a gente também precisa cuidar exatamente do mesmo tripé, né? A gente precisa estar tranquilo, fazer exercício e comer bem para poder dormir bem. E o dormir bem vai nos levar a fazer tudo isso novamente bem. Então são as 24 horas que precisam estar cuidadas. Então é isso aí, a gente precisa sim cuidar do sono da família antes do bebê nascer. E já fica uma super dica.
O pai precisa falar, o pai, né, o casal, a formação da família como for, né, se é o pai e a mãe, se são duas mães, dois pais, a pessoa que não está grávida precisa conversar com o seu bebê, né? O pai precisa chegar na barriga, ele precisa se fazer conhecido, porque quando ele se faz conhecido, e aí, Gustavo, tu vai me dizer melhor, né? Teve uma colega pediatra, uma amiga pediatra que me disse que quando o bebê sai da barriga, ele tá lá no berçário, tem vários pais que conversam com o bebê, ali e eles levantam a cabecinha para escutar. Não, é E impressionante. A exatamente. conexão com a voz do pai e da mãe, claro que sempre puxa para mãe é mãe, né? Eu digo que pai é parente, mas Tá sempre ali, né? Tá quando o neném sempre. nasce, quando o neném nasce, a gente já coloca e a gente fala com o neném tá chorando, na hora que ela começa a falar, ele já Ele para, já para. abre os olhos, fica escutando. E quando ela para de falar, ele já dá aquela. É impressionante. Então, Exato. desde 20 semanas, o neném já escuta dentro do útero. Então, não é bobagem falar. Não é bobagem, exatamente. Interessante. Então, Tem um uma... dos pontos importantes, né, só para fechar, é esse pai, ou é essa pessoa, essa mãe, esse pai, né, conversar com esse bebê na barriga, porque quando ele vier aqui para fora, ele vai precisar de ajuda. E vai precisar de ajuda para dormir também, né? Então, se a mãe pode fazer um cochilo no momento em que o pai pode dar conta de um cochilo do bebê, estamos fechados. Essa mãe precisa dormir no pós-parto. Essa mãe precisa dormir para produzir leite, para ficar tranquila. E aí a gente já vai entrar também, acho que, no outro assunto, mas acho que faz parte dessa nossa live começar a ir para todos os lados. Vamos responder. Tem umas perguntas aqui, ó, da, da Leca. Minha filha tem 15 meses, acorda chorando para dormir só com mamadeira. O, como retirar com carinho e afeto? Tu Com vai carinho e retirar fé. com carinho e afeto, isso eu te garanto. Mas tu vai ter que tirar. Como eu Porque respondi ali para Débora, é Mariana? Ela, como é que é o nome? Desculpa. Leca Leca. Margot Lemos. Isso, Leca. É super importante que esse bebê esteja num momento tranquilo, dentro de uma rotina legal para ele, tá? Então, o que que eu quero dizer uma rotina legal para ele? Tem certeza que esse bebê tá chegando tranquilo na hora da cama? Os bebês que chegam na hora do banho chorando, né, se jogando, fazendo muita birra muitas vezes, são bebês que estão chegando muito cansados ao final do dia. A gente precisa descansar mais esses bebês. Descansando mais esses bebês é tentar trabalhar essa entrada do sono de uma outra forma, né? Porque geralmente esse bebê ele acostumou que o sono tem só a ver com essa mamada. Então ele não consegue nem adormecer nem retomar o sono sem essa mamada. E é aí que a gente precisa trabalhar. A gente precisa trabalhar uma autonomia maior desse soninho dele para que ele consiga retomar esse sono com mais tranquilidade também. Agora é importante cuidar bem e observar, porque dependendo do momento, né, que ele desperta, esse choro intenso pode ser alguma questão relacionada a terror noturno. Então tem que dar uma olhada, que é descansar mais essa criança para chegar na cama também. Então, observar bem e trabalhar bem a autonomia desse soninho, gente. Esse é o gol, esse é o começo para a gente ter um sono saudável. Uma segunda pergunta da Sângela, uma paciente minha, que ela tá grávida agora, e ela pergunta se é comum, ela tem uma menininha, a Ana tem 1 ano e meio, mais ou menos, e ela dormia bem e agora tá piorando. Não sei se é comum lá com 1 ano e meio começar a piorar. Talvez sentindo que a mãe tá grávida já. Isso, então, nós temos dois pontos. Ali ao redor de 1 ano e 3, 1 ano e 4, é quando o bebê firma bem o caminhar dele. E esse bebê que firma bem o caminhar, gente, o caminhar é um mundo à frente, né? Então, a gente tem vários saltos de desenvolvimento que vão acontecer nesses primeiros 2 anos. Tá Fabi, escutando? vai falando. Não, vai falando 2 minutos que eu recebi uma informação para mim botar um áudio que vai ficar mais fácil. Tá certo. Então, dentro desse momento, lá pelos 8 meses, o bebê, ele tem um momento que a gente chama de ansiedade de separação, que é quando ele não tem noção que a mamãe existe se ela não tá na frente dele. Então, quando a mamãe some, isso causa ansiedade e o bebê não consegue
Principalmente à noite a gente vai sentir mais, mas durante o dia é aquele momento que a gente vai ao banheiro, vai até a cozinha e o bebê começa a chorar. Ele elabora isso, só que isso não passa, tá, gente? Isso é importante lembrar, porque a gente vai em qualquer site de sono e vê escrito ali, ansiedade de separação acontece aos 8 meses e depois passa. Isso não passa, a ansiedade de separação vai ficar com a gente pro resto da vida. A questão é como a gente vai lidar com ela e a questão é que a gente já entende que as coisas que desaparecem, elas podem reaparecer novamente. Então, se a mamãe sai, ela pode voltar. E lá, no nosso caminhar, acontece novamente uma disparada dessa ansiedade de separação. Por quê? Porque é o momento que eu começo agora, não é a mamãe que sai de perto de mim, agora sou eu que posso sair. Então, isso pode balançar o sono sim, tá? É muito comum. Mas a chegada de um humano também traz uma regressão bem grande em todas as crianças, tá? Independente da idade, vou dizer que até adolescente pode apresentar alguma questão, todos eles podem apresentar, porque é completamente normal, né, gente? Ainda mais se é o primeiro filho, é o primeiro filho e depois tá vindo um segundo agora. Então, o primeiro vai ficar, será que esse espaço ainda é meu? Como é que funciona isso? Eu acho que é bem importante a gente pensar por esse viés também. E uma coisa que a gente ia deixar por último, mas como entrou a pergunta aqui, vamos seguir a ordem das perguntas. E que deve ser a pergunta de 95% das pessoas que estão nos escutando. Quem está em home office mudou completamente a rotina. Quais são umas dicas assim para te retornar a uma rotina de sono? Já faz digamos assim, um script para seguir. Acho que é mais ou menos isso Para que a todo Fábio mundo. tá. Isso aí. Porque tem Ótimo. muita gente nessa situação. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Bom, tem famílias que ainda têm o apoio de uma babá, tem famílias que optaram por, que já não tinham, né, ou que optaram por não ter, por toda a questão da pandemia e de cada né, família tem uma questão de mais risco ou não. Então, qual seria a ideia? Eu sempre digo, gente, organizem o despertar. Não deixem esse despertar acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, né? É que nem eu brinco, um dia a gente desperta no Brasil, o outro a gente desperta em Portugal. Um dia a gente desperta no Chile e depois volta para o Brasil. Organize o despertar para que ele possa, então, dentro desse despertar, começar o dia com uma rotina. Tentem vocês, pais, acordar antes. Iniciem antes o dia de vocês. Tenham esse tempo de deslocamento que geralmente a gente tem da saída de casa para o trabalho dentro de casa. Então, isso vai ser acordar antes, tirar pijama, tomar banho, faz aquela rotininha básica e quando o bebê acordar, vocês já estão prontos. Vocês já até começaram alguma questão de trabalho, deram uma lida de e-mail, e aí tem um momento com esse bebê. Tenham um momento com esse filhote, independente da idade. O que é isso, Fábio? É o suprir o nosso emocional. Né? Se eu tiver 30 minutos com meu pai e com a minha mãe brincando aqui, ok, o papai e a mamãe saírem para ir trabalhar lá no escritório. Mas se eu não tiver, eu vou passar o dia inteiro em função. E organizem também os momentos de lanche. Se tem uma criança de exercício, sem dúvida nenhuma, assim. Hoje a gente tem lives de tudo, né, gente? Live de exercício, live de yoga e meditação, que isso, sem dúvida nenhuma, é primordial para esse momento e para o sono. Organizem o dia e organizem o ritual do sono. Bebês devem dormir cedo. Bebês devem dormir cedo. Crianças não devem dormir tarde. Para vocês terem ideia, se a criança... Fala o que é cedo, Fábio. Entre 7 e 9. Eu indico entre 7 e 9. 9 dormindo, tá? Eu indico nesse horário. Por quê? Porque a criança precisa crescer. Primeira etapa do sono é a que a gente faz mais sono profundo. Então, quanto mais eu durmo nessa hora, melhor eu acordo no outro dia. E criança precisa dormir bastante, de 10 a 11 horas. Claro, dependendo, existem diferenças, umas vão dormir mais à noite, outras vão dormir menos, mas a criança precisa estar bem humorada no dia seguinte. E ritual do sono noturno, né, só para finalizar. Então, indo dormir mais cedo, a família tem um tempo para se organizar para o dia seguinte, para deixar uma comida pronta, um legume pronto, porque a gente fala em alimentação e a gente sempre acha, né, Gustavo, uma desculpa para dizer, não, mas a alimentação saudável demora muito. É mais rápido de todas.
ferve um brócolis ou bota no vapor, o vapor é ótimo. Vapor, bota tudo, couve-flor, brócolis, tudo que for em 10 minutos tá tudo fervido. Ou tudo no vapor e pronto pro dia seguinte. Ou pra semana Na inteira. pandemia, nós temos muito mais tempo para cozinhar do que fora da pandemia. Então, tem um lado bom, às vezes, da pandemia. Exatamente. Eu acho que a pandemia nos trouxe esse Não lado, quero né? dizer que é boa, mas tem esse lado de reflexão e introspecção. Exato. Tem uma pergunta da Amanda que eu pulei ela. Desculpa, Amanda. Durante a noite, minha bebê tem dormido muito bem. Acorda só para mamar. E durante o dia também. Durante a soneca, ela dorme muito bem no colo. Mas quando ela coloca na caminha, logo acorda. O que Logo tu tem acorda. para ajudar? Qual é a idade do Logo. bebê? Amanda, tu vai ter que falar ali. Eu não conheço a Amanda. Vamos ver É se ela provavelmente escreve rapidinho. recém-nascido. Tô virando Masterchef na pandemia, todo mundo ali, ô Fer, todo mundo tá virando Masterchef. Bom, depois a E Amanda tem, coloca a Amanda coloca, eu imagino que seja um bebê recém-nascido, provavelmente, porque geralmente Vamos acontece nessa isso. teoria. Sendo Vamos nessa teoria se for um bebê Isso. recém-nascido. O bebê recém-nascido, eu sempre digo para os pais que o colinho é o lugar mais seguro deles, né? Mas a gente tem a Um mês. possibilidade do Aqui, ó. Acertamos. 1 mês. Um Aí, ó, mês. viu? Bingo, Acertamos. sabia. Acho que o casulinho é uma possibilidade grande para ajudar esse bebê, tá? Para ajudar esse bebê, porque eu tô lá no colo, toda aninhada, eu ainda tô cheia de reflexos, né? Então, me deslocam desse colo, já me traz uma insegurança e já ativo tudo o que eu preciso ativar. Então, acho que o charutinho é uma boa. Acho que cuidar para a gente não juntar sempre a mamada e a hora de dormir, né? Tentando deixar esse bebê dormir num momento e mamar no outro, cuidar com essa questão dessa mamada e desse sono, porque a gente tende a achar que, claro, o recém-nascido ainda precisa, tá? Principalmente para o sono noturno, é através do mamar da mamãe que vem a melatonina, que vai ajudar no soninho noturno. Mas durante o dia tentar fazer de outras formas esse sono, né? É mostrar para ele que existem outras formas que não só de uma, porque eu vou dormir ali no peito, daqui um pouco eu saio desse lugar, eu vou acordar, porque deslocaram e é hora de acordar. Né? Não tem outro, se eu ficar ali aninhado. Então, o charutinho ajudaria nesse apertadinho. Gente, desculpa, mas eu não consigo ler. Às vezes passa ali. Todas as perguntas. Não tô Teve uma querendo, mãe que... não tô querendo, como é que é, censurar ninguém. É ordem de perguntas aqui. É priorizar. Tem uma mãe que me perguntou algo que já tinham me mandado inbox que é como trazer para mais cedo o adormecer dos bebês. Porque tem muitos que dormem às 23, meia-noite. Eu sempre digo para trazer pouco a pouco, né? Uma mãe me disse, Fábio, o meu bebê dorme muito tarde, acorda muito tarde. Então, quando ele acorda muito cedo, Como ele fazer mesmo uma criança que dorme às 23 dormir às 21? Essa tem uma pergunta aqui. Exato. Então, é tentar antecipar pouco a pouco, porque esse bebê tem lá no reloginho dele 23 horas como horário de dormir. Então, todo o sono vai funcionar a partir dali. Se eu consigo antecipar pouco a pouco, trazendo 15 minutos a cada 3 dias, por exemplo, isso vai ajudar bastante nesse deslocamento, que ele seja um pouco mais sensível. E assim como o bebê que demora muito para dormir também, observar para fazer um ritual de sono legal, gente. Ritual do sono é... Em qualquer lugar vocês vão encontrar uma dica de ritual de sono. E ele é o fundamental para o nosso soninho. Para os adultos e para as crianças. Tem uma pergunta aqui tem vários pacientes que têm esse problema e eu sei que eu não tive porque minhas filhas sempre dormiram na cama, mas eu sei que metade dos meus pacientes tem esse problema. Como é que a gente tira um nenê de 6 anos que vem dormir na cama? Porque já antes de tu responder, eu tenho certeza que os 3 não dormem bem na cama. Não 6 anos ou 6 meses? 6 anos, 6 anos. 6 anos. Então vamos lá. Mas só para quem fez a pergunta, que eu não estou conseguindo ver o nome aqui, não se sinta sozinho nessa pergunta, porque eu acho que tem 50% de quem está nos escutando aqui que está contigo nessa barca. Não é uma coisa fácil, por mais que seja uma coisa... É óbvio que os 3 não vão dormir bem, mas óbvio, conversando é uma coisa, óbvio, às 3 da manhã, deita aí então e vai do jeito que der. Exato, exato. Sabe que quanto mais velha, né, quanto maior a criança, mais eu peço sempre para dar uma investigada geral antes, né, gente? Eu acho que quando a gente vai falar, eu 6 sou anos, estou vendo psicóloga. aqui.
É da É, 6 anos, é Maria isso Regina. mesmo. Isso, Maria Regina. Exatamente. Quando a gente trabalha com bebês e crianças, a gente precisa sempre investigar a questão fisiológica, né? Então, o nariz, se está respirando bem, se toda a via aérea está funcionando ok. O que que acontece? As crianças mais velhas, eu sempre fico com uma anteninha ligada. Por quê? Porque esse hábito foi criado em algum momento por uma necessidade de muitos despertares, provavelmente, né? Então, os pais cansam de ir e voltar, ou ele nunca foi, porque ele acorda muitas vezes, e eu acho sempre importante, para começar, toda a indicação que eu vou dar, investigar, tá, Maria? Tentar dar uma olhada em tudo que é fisiológico. Partindo para o nosso comportamental, então, é conversar, essa idade é maravilhosa, é conversar e negociar com essa criança, retirando do começo da cama dos pais para o colchão ao lado, porque eu acho que é preciso esse ficar perto ainda, e é um espaço que a gente vai abrir. A noite de sono de bebê e criança bem dormida, ela é um espaço que tem entre a mãe e o filho. E a noite está aqui. A noite está bem aqui. Às vezes a gente fusiona lá no começo, porque tem que fusionar, né? Nós já, eles nascem e parece que a gente sugou a alma um do outro, porque isso é necessário. A mãe precisa regredir parte do ego dela para poder interagir com esse bebê e poder ter toda a questão instintiva que a gente perde com essa vida louca aqui moderna que a gente tem. E isso funciona muito bem, né? O cheiro que a mãe sente é o que o bebê está sentindo. E depois, pouco a pouco, a gente E aí começa a abrir entra um um pouco a espaço. função do pai também, né? De entrar nesse Exato, meio. Isso que a gente é exato. parente, mas a gente serve para alguma coisa também. Mas sem dúvida nenhuma, por isso que eu falei lá no começo, né, Gustavo, a importância desse pai ser pai, né? Ele falar na barriga, conversar com esse bebê, assumir esse espaço, porque o pai entra fazendo ajudando nesse processo de abertura, para que a gente possa ali. Então, nesse espaço que a gente chama, né, um espaço potencial para o bebê poder se desenvolver de uma forma mais autônoma, a gente vai conseguir o soninho tranquilo. E aí a gente lá no quarto compartilhado, na cama compartilhada, ela vira quarto compartilhado. E pouco a pouco a gente vai indo para a cama da criança ou do bebê dessa forma também. Então eu acho E que tem que ser colocar. gentil. E depois esse próximo passo, assim, quando a criança vai para o quarto dela, seria o próximo passo, né? Seria o próximo passo. Ter um colchão para o pai ou para a mãe dormir lá também, porque as minhas funcionaram assim. Eu estou dando a experiência pessoal. Exato. Como eu tinha uma bicama, elas nunca vieram para minha casa, para minha cama, e eu sempre deitava no quarto delas e funcionou. Mas é só um caso, né? Mas é uma Exatamente. possibilidade, né? Não trazer para a cama e deixar dormir. É mais fácil um adulto ir dormir lá no quarto do que trazer a criança para a cama. Exato, e eu acho super importante a gente lembrar da segurança do sono, né, Gustavo? O bebê recém-nascido, não, né? O bebê Sim. recém-nascido, ele precisa estar no mesmo ambiente. Até os 6 meses é indicado pela sociedade, pela Seis Sociedade meses ou seis Brasileira. semanas? 6 meses? 6 meses, até os 6 meses pela Sociedade Brasileira e Sociedade Brasileira. Americana de Pediatria pela segurança do sono. Mas é com o bercinho acoplado ao lado dos pais. Tá? Então é Ótimo. acoplado, cada um na sua superfície. Isso é super importante. E aí, se vocês querem compartilhar quarto, se a filosofia da família é compartilhar quarto, cada um na sua superfície, para que a gente esteja seguro. Aí tudo bem, né? Aí cada um vai escolher a sua opção de né, filosofia, enfim, mas o espaço do bebê é sempre legal. E mesmo para essa filosofia de ficar no mesmo quarto, é preciso ter esse momento aqui, esse espaço para que o bebê consiga estar no quartinho, na caminha dele, e os pais na cama dele também. Tem uma pergunta aqui da Renata Gouveia. Qual é uma dica tua para um ritual ou uma rotina do sono para um nenê de 1 a 2 meses? Foco na Ótimo. noite e madrugada. Qual que seria assim, um ritual? Uma rotina? Rê, para mim, começa sempre por de baixar luzes, né? Ponto número 1 para todo mundo, que eu digo é o pôr do sol dentro de casa. Então, não é desligar tudo que é luz, de repente, ficar um breu. Mas é realmente desliga a luz de cima, vai desligando pouco a pouco, vai para o banho, toma um banho quente, se possível e o quarto estiver aquecido, veste o bebezinho, faz uma massagem por cima da roupinha, porque a massagem ela é super relaxante, e já vai criando um hábito legal para esse bebê depois poder dormir dessa forma, vai amamentar e depois que amamentar, eu acho que um ponto importantíssimo é algumas vezes o pai poder entrar para colocar para rotar e dormir. Esse é um divisor de águas, tá, gente? Quando o bebê acostuma com uma segunda possibilidade, não só dorme de uma forma, eu só sei dormir mamando,
ele tem um mundo pela frente. Agora, se eu ensino para o meu filho que ele só pode dormir dessa forma, ele vai requisitar essa forma para adormecer e para retomar o sono. Então, lembrem disso, que isso para mim é um ponto mais importante. E o horário, tem um horário 7, 8, 9, que horas do banho? O adormecer do recém-nascido, se vocês conseguirem fazer cedinho, ao redor de 7 horas, para ele estar dormindo ali entre 7 e opinião. meia e 8, ótimo. Vamos Né? pro Mas eu... ideal. Eu sei, nós estamos aqui Exato. A gente vai atrás do tentar ideal. sempre. O ideal seria esse. Mas se a rotina da família é mais tarde, começa ao redor das 8, para terminar ali entre 8 e meia, 9 horas, ele já estar dormindo, aí tudo certo. É que o recém-nascido, ele tem muito essa questão do sol foi embora e aí começa, né? Começa a agitação, porque ele tende a dormir mais cedo mesmo. Mas eu não posso dizer para uma família botar o bebê para dormir às 6 da 6 tarde e da acordar tarde. às 5 da manhã. Né? Então, Mas a assim como gente... a gente não deve botar ele para dormir às 11 da noite. À meia-noite, exatamente, exatamente. Nenhum ponto, nenhum extremo, nem outro. Tem uma pergunta da Fernanda aqui. Qual a tua opinião de bebês dormirem com animais? No caso dela seria gato. Felinos na mesma cama, provavelmente, eu não Provavelmente. indicaria. Tá. Né? Não indicaria por várias questões. Primeiro, pela segurança do sono. E segundo, por questões de alergia, né? Que pode... Provavelmente, o bebê que já nasceu com gatinho e com cachorro em casa é o que menos Sim, vai ter alergia. Vai ter alergia. Geralmente, né? Mas pela segurança do sono eu não indicaria, tá, Fê? Se o gatinho quiser dormir lá embaixo, pertinho do bebê, tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que estar atenta, principalmente no bebê recém-nascido que ainda não tem motricidade para se defender. Então, se vem algum, né? Se o gatinho vem lamber e a gente não tá atento, eu acho que tem que cuidar, né? Essa é a minha opinião. E Fábio, qual a tua opinião daqueles... Porque tem muitos nenês que não... Daí falando, não mais nenês, crianças, 2, 3, 4 anos, às vezes eles não têm dificuldade de dormir, os pais pegam e põem eles na frente de um tablet ou na frente da TV para dormir. Qual é a tua opinião sobre isso? Não só para dormir, né, mas para retomar o sono também. Eu tenho muitas famílias que o bebê tá numa rotina que não tá fechando e ele acorda às 2 da manhã, fica até às 13h30 vendo tablet e volta a dormir às 4 da manhã. Isso é muito comum, tá, gente? Muito comum acontecer mesmo. Não, né? Tablet, celular, televisão precisa ser desligado. E aqui é pesquisa, não é opinião aleatória. Né? São pesquisas que disseram que a luz do tablet, que é uma luz azul, uma luz branca, ela é recebida através do nosso olho e informa o nosso corpo que é hora de ficar acordado. Então, não é legal dormir na frente da televisão e na frente dos tablets. Por quê? Porque, além disso, além de impedir a liberação da melatonina, que é nosso hormônio do sono, o ritual do sono ele é feito para guardar de uma maneira bem simples, né? Guardar o cortisol na caixa dele e abrir a caixa da melatonina. Digamos assim, bem, bem simples. Se a gente não consegue fazer isso, eu vou dormir, porque os pais vão me dizer o quê? Não, mas ela dorme, Fábio, vendo galinha pintadinha. Ela dorme. E o que acontece com a noite? A criança fica agitada, de um lado para o outro, de um lado, daí acorda, e aí precisa de ajuda, aí acorda, dançando. Então é o que eu digo, a gente precisa dormir no modo noite. Se a gente dorme no modo dia, a gente pode até adormecer, mas o sono não vai ter a mesma qualidade do que a gente vindo desacelerando e conseguindo entrar no modo noite para dormir, gente. Fábio, tem a pergunta da Mari aqui. Meu filho tem 4 anos e não dorme sozinho. Temos que ficar no quarto junto até adormecer. Às vezes demora um pouco. Como fazer? Mari, o que eu converso com os pais sempre é o seguinte, né? A gente tem o ideal de botar a criança na cama e sair. Se a criança está dentro de um ritual do sono, provavelmente o dia que vocês fazem o ritual do sono é um dia que ele adormece bem. Se ele está adormecendo com você, na presença de vocês e está fazendo a noite completa de sono que ele precisa fazer, não teria problema nenhum. Vocês podem ficar lá só para dar um suporte para ele. Agora, se ele adormece, se vocês adormecem ali, ele acorda a noite inteira e vocês têm que estar correndo do quarto de vocês para o quarto dele a noite inteira, aí são outros 500. Aí a gente precisa trabalhar essa entrada de sono de uma forma mais autônoma e mais tranquila. Não necessariamente deixar o bebê sozinho, a criança, no caso, né, sozinha no quarto. Mas a gente precisa pensar alguns passos para neutralizar esse começo de sono, para que ele durma de uma forma um pouquinho mais tranquila. Né? Porque às vezes é aquela coisa, eu preciso dormir agarrado, e aí quando eu acordo eu preciso agarrar de novo. Então todos esses passos a gente precisa cuidar, porque vão fazer o sono saudável. Ou seja, se a noite estiver boa, fazendo horas de sono boas, e ele tiver de bom humor durante o dia, tá tudo certo.
Agora, se ele precisa de ajuda e não dorme de jeito nenhum durante a madrugada também, aí eu acho que teria que dar uma trabalhada nesse soninho. Essa pergunta, então, já como a gente avalia se o meu bebê ou a minha criança está dormindo bem? Como a gente Maravilha. objetivamente pode dizer, olha, meu neném está dormindo bem, não está dormindo bem? Como objetivamente um pai pode analisar isso? Genial. Então, o que a gente precisa lembrar é que o bebê, naturalmente, ele tem um bom humor. Né? A criança, ele tem uma alegria, ele brinca. Então, se a criança está Não se tem conta para desenvolvendo, pagar? não tem conta ainda, né? Se ele está se desenvolvendo bem, se ele está bem humorado durante o dia, o maior sintoma de sono é irritação. Aquela criança que passa e mama e não consegue mamar e sai do peito e volta e vai e daí mama no peito, dorme no peito e sai do peito e acorda. E como não me lembro quem que colocou, né? E bota no berço e acorda. A gente tem que ficar atento para a gente não ter muito acúmulo de cansaço durante o dia também, né? Então, se a criança tá bem humorada, se ela não tá, um outro sintoma da criança mais velha, um pouco ali, 4, 5 anos, é a hiperatividade, é aquela criança que não para de jeito nenhum, e aí é o excesso, tá, gente? Toda criança é ativa, mas quando a gente tem começa a suspeitar, não, mas o meu filho é hiperativo, então cuidados com irritabilidade, com a superatividade durante o dia, em excesso, e o déficit de atenção também, né? Tem muitas crianças mais velhas lá na idade escolar que quando não prestam atenção em nada. E isso sim é sintoma de sono na criança. Não é ficar bocejando. Então fiquem atentos a isso. E quantas horas mais ou menos um recém-nascido deve dormir? Isso varia 0 a 6? tanto, Gustavo. Varia muito? Varia tanto, mas ali, É mais ó. ou menos que nem adulto. Quantas horas um adulto deve dormir? Tem gente que dorme 5 horas e fica bem, e tem E gente tá que precisa de super 8. bem. Acho que é mais ou menos isso. Exatamente, isso aí é Mais ou menos. necessidade de sono, isso aí é necessidade de sono. E como que eu vou saber a necessidade de sono do meu filho? No humor. Se ele dormiu 10 horas e acordou super bem pela manhã, passou esse primeiro período da manhã super tranquilo, fez a soneca dele bem e seguiu o dia tranquilo, tá tudo certo. Agora, se ele dormiu 9 horas e acordou super irritado e passa o dia super irritado, é uma criança que talvez precise de mais tempo de sono noturno e mais soneca também, né? Equilibrar esses dois sonos aí, porque o sono da criança é polifásico. Ela não consegue, ela não tem habilidade de ficar o dia inteiro acordada. Esse é o ponto. E a gente deve limitar o tempo de dormida durante o dia também, de um recém-nascido, de 0 a 1 ano, assim, tá dormindo já 3 horas, a gente deve, ou deixamos livre, como é a mamada, livre demanda, deixar ele dormir quanto tempo ele quiser durante o dia. Então, eu acho que quando a gente fala em livre demanda, tanto da mamada, e eu falo, né? Eu tenho a questão da livre demanda do sono, que é observar o seu bebê e ver se tá tudo certo. Se ele tá dormindo bem durante o dia, o recém-nascido, tá fazendo 3 horas de soneca e tá conseguindo esticar 4, 5 horas de sono noturno, tá tudo certo. Ele ainda tá organizando esse ritmo. Mas o que a gente tem que cuidar? Lá com 1 mês, ele tá fazendo uma soneca de 5 horas pela manhã e ele não dorme 2 horas seguidas à noite, opa, aí é um sinal, né? Eu preciso começar a jogar mais sono para noite e organizar aqui, quem sabe acorda para dar uma mamar no meio do caminho, quem sabe faz algum movimento nesse sonecão. A criança mais velha, ao redor dos 4, 5 meses, aí sim observar que 2 horas de soneca geralmente é o suficiente para não ultrapassar muito, né? E observar se essas sonecas não estão influenciando na noite. Se ele estiver chegando e acordando, ficando 3 horas acordado na madrugada, provavelmente ele está fazendo ou muito sono, ou ele está muito cansado, tá, gente? Então é uma avaliação muito pessoal isso. Tem que olhar bebê por bebê e rotina por rotina. Me assustei aqui, já são 52 minutos. Eu disse pra ti que era 45 minutos. A gente falou em 30, 45. 30, 45, a gente já tá quase iniciando a segunda. Mas eu queria só que desse uma fala. Tu falou várias vezes da melatonina aí. Eu recebo muitas pacientes e tem uma onda da melatonina como se fosse milagrosa. Qual é a tua opinião sobre a melatonina sendo usada assim nessa escala que tem muita gente usando como fosse a solução para tudo? Exato. Eu acho que um dos pontos é sempre importante lembrar, eu sou psicóloga e eu não indico ou retiro de forma alguma, né? Eu sempre encaminho para os médicos e são eles que vão fazer essa indicação. Então, eu acho que um ponto principal é a gente lembrar que ela é vendida como suplemento fora daqui. Inclusive, para crianças, existem balinhas de melatonina no Canadá e Estados Unidos, tá, gente? Balinha no formato de ursinho
para tu dar para o teu bebê. A melatonina, na raiz mesmo, a ideia dela é trabalhar, ela não deveria ser usada como um indutor do sono. Ela é trabalhada quando a gente tem um distúrbio de ritmo circadiano, ou seja, eu tenho 2 picos de melatonina e eu preciso trazer para a noite, ou eu tenho um atraso, um avanço de fase, eu durmo muito tarde e durmo muito cedo e não estou conseguindo trocar isso. Então a melatonina vai ajudar nesses casos. Então é importante a gente cuidar tudo que é suplemento, né, para a gente ver, porque não é ela que vai fazer o processo do sono, né? Não é o chazinho de camomila que vai fazer a criança de 1 ano dormir. É o ritual que a gente cria. E nós temos a nossa melatonina. A gente precisa saber abrir a caixa da melatonina. É desacelerar a criança, desacelerar o adulto, é depois que terminou essa live desligar o celular. Senão nós vamos até a meia-noite falando aqui. Exato, mas eu acho que essa é uma informação importante. A gente falou dos tablets e dos celulares, né? A luz mais indicada, tanto para o recém-nascido quanto para a gente, para o adormecer, é a luz vermelha, né? Foram pesquisas científicas feitas, e a luz vermelha é que mais sinaliza o meu corpo, né? O meu olho recebe essa informação e, opa, tá chegando a hora de dormir. E se a gente for pensar... Pra mim é azul, eu não entendo. O vermelho pois é, né, mal, Gustavo? Me dá insônia. A vermelha também me dá um pouco de insônia. Tem pais que me olham assim, como assim uma luz vermelha no meu quarto, do meu quarto? Não vai entrar. Então eu posso negociar a escuridão total? Não, também assim não, né, Fábio? Então bota um emblema bem lindo lá, um distintivo lindo do time que vocês torcerem. Mas a luz vermelha seria mais indicada. E para o recém-nascido é bem legal, tá, gente? Eu vi que tem várias gestantes aqui, mães de recém-nascido. A luz vermelha é mais indicada para dormir. Agora, para ficar acordado e feliz, já não sei, né, Gustavo? Fábio, faz as tuas últimas considerações, que a Camila já me orientou que daqui a pouco vão nos derrubar. Então, vão nos derrubar. É. Então tá, gente. Bom, eu queria que vocês todos saíssem daqui com a ideia da importância do sono, né? O sono, ele é fundamental. Às vezes a gente tem crianças que começam a ter... Eu tive uma mãe que me disse, Fábio, meu filho é hiperativo, já tem muita gente dizendo que é hiperativo e essa criança não dormia. Fábio, meu filho não tá caminhando, tá com 1 ano e 6 meses e a criança dorme tardíssimo, não acorda várias vezes à noite e começa a dormir e tudo começa a se organizar, né? Então, claro, descartando todas as questões neurológicas, cognitivas, estando saudável essa criança, o sono precisa ser prioridade. E o bebê, ele não tem uma evolução linear do sono. Ele vai o tempo inteiro reorganizando esse ciclo de 24 horas, cada vez que ele perde uma soneca, ele precisa reorganizar. E ele precisa Então é um trabalho muito duro. E na verdade a vida inteira a gente vai reorganizando. Mas esse bebê precisa descansar durante o dia. Nós precisamos descansar também, nós precisamos comer bem durante o dia, mamar bem durante o dia, porque o recém-nascido ele precisa mamar bem durante o dia para cada vez dormir mais durante a Camila noite. Entrou aqui e disse que a gente caiu. Não, a gente tá online ainda, eu acho. Tá online? Tem gente eu acho que sim. Então é isso aí, gente. É a gente tentar fazer esse ciclo claro e escuro funcionar. Eu queria deixar uma mensagem para vocês que eu acho muito importante, essa questão do sono, alimentação e exercício físico. E tentar usar essa pandemia ou esse isolamento que a gente está tendo em casa como um treinamento, principalmente para as grávidas. Eu me culpo por antes assustava as grávidas, agora estou dando uma orientação um pouquinho diferente. Faz 15 anos que eu faço consultório e eu dizia assim, olha, com 36, 37, 38 semanas tu não vai conseguir mais dormir, tu não vai conseguir mais fazer exercício, tu não vai conseguir mais te alimentar bem, daí o neném nasce, daí piora. E o que eu queria dizer para vocês é que é exatamente ao contrário que vocês têm que fazer. Como vai ser um momento de estresse? Vai ser um momento maravilhoso, vamos começar por aí, mas ele vai ser de muito desgaste. E se tu for para uma guerra, não vou dizer guerra, porque eu não vou usar a palavra guerra, mas se tu for para uma coisa desgastante, sem dormir bem, sem te alimentar bem e sem fazer exercício, ela vai ser 300 vezes mais desgastante. Tá, Gustavo, então tu tá querendo dizer que eu preciso dormir 8 horas? Eu não consigo dormir 8 horas. Não é isso. Eu disse que tu precisa descansar. E descansar, às vezes, é dormir 30 minutos, às vezes é botar um headphone e ficar 30 minutos fazendo um relaxamento. Alimentação não significa que tu tem que sentar na mesa, almoçar, jantar e tomar café. Significa que tu tem que estar atento à tua alimentação. Tu não pode comer um Pizza Hut ou não pode comer um X-Bacon. Tu tem que comer uma amêndoa, comer um iogurte, tomar um chá. E o exercício.
Gustavo, como é que eu vou fazer exercício? Eu não estou pedindo para correr 10 quilômetros ou fazer uma musculação 45 minutos. Eu estou pedindo para te cuidar alongamento, liberação muscular, cuidar a postura do ombro, postura das costas. Então, nesse período de final de gestação e os primeiros 3 meses, que é de confinamento, ele é muito desgastante. Então, foquem muito, muito nesses 3 requisitos e lembrando que vocês fazendo esse foco, cuidando esse ritmo, vocês vão estar imprimindo esse ritmo na criança de vocês. Eles vão estar vendo que tem um ritmo de alimentação, sono e descanso. Sono e exercício físico. E a gente está marcando essa criança no subconsciente dela. Então, essa é a minha mensagem final que eu queria dizer para vocês. Então, um beijão a todos. Muito obrigado, viu, Fábio? Nota 10. Obrigada a vocês, imagina. Não, todo mundo. Quero ver se todo mundo vai desligar o celular. Olha, a gente botou um espião aqui nessa live para ficar de olho em vocês. Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.